Oi, oi, boa noite. Agora ficou alto, né? Tá bom assim? Estão me ouvindo bem? Então, boa noite de novo. Eu costumo dizer que os 10 primeiros minutos de palestra é sempre uma tortura para a gente que está aqui em cima. Ainda mais aqui, né? Que o palco é alto, é um microfone auricular e eu não tenho onde colocar a minha mão. Então a gente fica meio, né? Perdido. Os primeiros 10. Aí, pronto. Pronto, Deus ouviu minhas preces. E me deu tem onde colocar a mão, pelo menos uma, né? Isso porque na minha época de escola, eu era muito magrinho, bem magrinho mesmo. E por eu ser muito magro, eu era muito cabeçudo. Bem cabeçudo mesmo, né? E aí, na escola era aquela zoação dos amigos, né? Ah, cabeção, cabeçudo, cabeçudo, cabeção. Tinha aquele personagem do Fantástico Mundo de Bob, não sei se vocês lembram, que era um menininho bem magrinho e bem cabeçudo. E aí todo mundo me chamava de Bob na escola. E era terrível, né? Mas tudo bem. E aí eu lembro que um dia a professora fez um teatro, resolveu reunir uns grupos para fazer teatro. Tinha alguns temas, né? Ela escolheu, era alguma coisa da sociedade, não lembro muito bem o que era, mas ela separou alguns grupos. Então eram 4 grupos, de 4 pessoas cada um. Só que como eu era o magrinho, o cabeçudo, ninguém queria fazer grupo comigo. Aí era o grupo de 4 e eu, sozinho. Aí ela colocou todo mundo na frente da lousa assim, colocou os 4 grupos para apresentar, e aí o primeiro grupo apresentou, todo mundo gostou, aplaudiu. O segundo grupo, todo mundo gostou, aplaudiu. O terceiro grupo, todo mundo gostou. Na minha vez não me deixaram nem falar. Eles começaram a falar assim, a hora que eu comecei a apresentar, eles começaram a falar assim, cabeção, cabeção. Sabe na época de escola, quando você ia falar e o povo começava a brincar, né? E não me deixaram falar. A professora, coitada, acho que ela ficou com dó e falou, não, tá bom já, filho, pode voltar para o seu lugar. Me deu uma nota de participação e ficou assim mesmo. E aí quando eu estou diante de uma plateia assim, grande, igual é aqui, eu fico imaginando que vocês vão começar a falar, cabeção, cabeção. Ainda bem que isso não acontece mais, né? Só que, por que isso acontece comigo? Não acontece mais hoje, que eu já estou com 32 anos, muito tempo se passou, né, de lá para cá, e a gente aprende que as coisas não são assim. Mas por que eu tenho essa lembrança? Porque aquele momento me gerou uma ferida emocional. E é exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês. Sobre as nossas feridas emocionais. Aquela ferida emocional daquela época lá, ela já está curada em mim. Né? Isso não me afeta mais. Se vocês começarem a levantar agora e falar cabeção, 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 eu vou dar risada. Não é uma coisa que me machuca mais. Né? Mas ao longo da nossa vida, nós vamos passando pelas situações, né? Por todos os momentos. Né? A gente nasce, vai para a escola, tem na nossa casa, né? A convivência com os nossos pais, com os nossos familiares. Aí a gente vai para a escola, começa a conviver com os nossos amiguinhos, né, com o pessoal da nossa idade, aquele monte de gente. Aí a gente começa a conviver com o pessoal, continua na escola e vai para a faculdade, com os vizinhos. E nós vamos passando por várias situações, por vários momentos. E nós vamos criando o nosso baú, o nosso histórico de vida, o nosso baú de informações ali. Né? E ao longo dessa história, nós vamos passando por momentos difíceis. Né? Acho que todo mundo concorda comigo aqui que a gente sofre pra caramba nessa vida, né? A gente passa por cada uma. Quem aqui já não pensou assim, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir dar conta disso? Né? Ninguém fala rindo igual eu estou falando agora, mas na hora ali da dor, a gente sabe o quanto algumas situações são complicadas e a gente se encontra muitas vezes em alguns becos sem saída que a gente pensa que se a gente não tiver fé suficiente e a certeza de que tudo um dia passa, a gente se encontra, a gente fica bem magoado, chateado e destruído.
né? A gente fica bem arrasado mesmo. E as coisas acontecem, né? Ninguém tem dó da gente, não. As coisas vêm um tapa atrás do outro e a gente vai levantando a cada novo escorregão. E assim nós vamos formando as nossas feridas emocionais. Eu sou terapeuta e na clínica eu vejo muito caso, por exemplo, de abandono, né? Abandono. A criança que ela é abandonada pelo pai e pela mãe. Muitas vezes não é aquele abandono de que o pai e a mãe pegou a criança e deixou em algum lugar e nunca mais foi ver. Muitas vezes é o abandono dentro de casa com o pai e a mãe lá, né? Quantos casos a gente vê por aí de criança que o pai e a mãe não está nem aí, nem sabe, nem lembra quantos anos essa criança tem, não está preocupado se essa criança está andando em boas companhias, se ela está crescendo, se desenvolvendo, se ela está buscando alguma coisa para a vida dela. Muitos casos a gente vê por aí de crianças realmente abandonadas com o pai e a mãe em casa. E deixa na mão de quem? Do professor. E o professor, coitado, está lá com outras 40 crianças naquele mesmo estado e não tem condição nenhuma de dar o carinho e o amor que essa criança precisa. E essa criança, ela vai crescer com a ferida emocional do abandono. Ela vai crescer, sofrendo, mas vai crescer. Ela vai se desenvolver e ela vai entrar na vida social. Ela vai começar a se relacionar com outras pessoas, né? E ela vai entrar num relacionamento e ela vai ter o filho dela. Como que essa criança, que agora é um adulto casado com filho, pode dar amor e atenção para o filho dela se ela não sabe o que é isso? Ela não reconhece. Eu costumo dizer que você dá amor para uma pessoa que não sabe o que é o amor, é a mesma coisa que você colocar 5.000 reais na mão de uma criança de 1 ano. O que essa criança vai fazer com 5.000 reais? Ela vai rasgar, jogar fora, deixar molhar, achar que é brinquedo. Ela não vai dar o valor que aquilo merece, né? Não vai investir para daqui a 1 ano pegar 10. Não, isso não vai acontecer. E é a mesma coisa quando a gente tenta oferecer amor para uma pessoa que não sabe o que é o amor. Porque o nosso cérebro, ele só reconhece aquilo que ele conhece. Então, se você tenta oferecer carinho, atenção para uma pessoa que não teve isso, é muito provável que essa pessoa não vai conseguir valorizar o que você está oferecendo. E o pior de tudo é quando a gente começa a cobrar o amor e a atenção daquele que nunca teve. Como que alguém vai conseguir te oferecer o que ele nunca teve na vida dele? E aí começam as confusões dentro de casa, né? A solução para isso tudo é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente se percebe, quando a gente se entende, a gente consegue perceber quais são as nossas falhas, onde é que nós estamos falhando. E a gente consegue dar uma olhada mais crítica e mais profunda para o nosso histórico de vida. E aí sim, a gente vai conseguir entender isso que eu estou falando para vocês. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que começa a perceber que a vida dela está se enrolando, né? Que um relacionamento, por exemplo. A pessoa está num relacionamento e ela consegue identificar. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque eu já estou no 4º relacionamento e todas as pessoas agem comigo da mesma maneira. Aí, eu já ouvi muito isso. A mulher falar assim, eu tenho o dedo podre. Né? Ou então, eu sou curva de rio. Ouço muito isso. Mas o que acontece? A gente atrai aquelas pessoas que muitas vezes vão nos fazer repetir o erro. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma criança que cresceu numa casa onde o pai agredia a mãe. Então a criança, ela viveu a vida inteira
nessa situação e vendo isso. Na cabeça dessa criança, isso é o natural, é assim que as coisas funcionam, né? Aí ela cresce, começa a conhecer as pessoas que vai se relacionar. E por incrível que pareça, existem muitos casos de pessoas que estão repetindo a história dos pais. Isso é muito natural, porque aí ela vai ver, mas eu vou fazer isso de propósito? Eu vou procurar uma pessoa que me agride de propósito? Não, não é de propósito. Começa a ser natural, a coisa começa a fluir de uma forma natural. Como? Ela vai buscar, ela conhece um cara, vamos dizer que foi uma garota que acompanhou, uma menina que acompanhou aí o pai que agredia a mãe. Quando ela cresce, ela conhece um rapaz, muito gente boa, muito bacana, que trata ela muito bem, não serve. Não, esse cara é muito bonzinho. Quantas vezes eu escutei isso? Não, esse cara é muito bobo. Se ele é muito bonzinho, ele faz tudo o que eu quero, não serve para mim. Eu já escutei muito isso. Vocês também devem ter escutado, porque é muito comum a gente ouvir isso. Aí, eu costumo dizer assim, que a pessoa, quando ela é agressiva, ela não virou agressiva de uma hora para outra. Ela já vem mostrando, dando traços da agressividade. Aí a menina que acompanhou a história do pai, da mãe sendo agredida, ela vai se relacionar com um rapaz que já deu dicas de que é um cara agressivo, com um rapaz estúpido, para quê? Para começar a repetir a história dela. Geralmente é assim que as coisas acabam acontecendo. E se ela não tiver o autoconhecimento, ela vai agir no automático. Ela vai começar apenas a reagir às situações, sem pensar. Se ela tiver o autoconhecimento, ela vai entender que não precisa ser assim. A gente não precisa deixar que as coisas aconteçam de forma automática. A gente consegue voltar atrás, recuar e começar a construir uma nova história. Porque não precisa realmente ser assim, né? Eu escuto muito assim, eu sou muito nervoso. Espera aí, você é nervoso e ponto final. Acabou. Vai continuar sendo assim para o resto da vida. Igual a Gabriela, lá eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim e ponto final, Gabriela. Não precisa ser assim, né? Se a gente tiver o autoconhecimento, a gente consegue ver que, nesse exemplo que eu dei da pessoa nervosa, por exemplo, eu sou muito nervoso. É? E quais os prejuízos que você já teve para a sua vida por você ser assim? Quantos relacionamentos você já destruiu? Quantas pessoas você já magoou? Quantas amizades você já perdeu? A pessoa que tem o autoconhecimento, ela consegue recuar, dar um passo atrás e perceber que essa atitude não está funcionando, não está dando certo, está trazendo prejuízos. Mas não é muito fácil fazer isso. O que é fácil nessa vida? Nada é fácil. Fácil é a gente conseguir continuar no automático e ir colhendo tudo o que a gente planta, né? Que Deus é tão bom que Ele deixa a gente plantar o que a gente quiser. Mas Ele é tão justo que a gente colhe exatamente o que a gente planta, né? Então a gente colhe e planta. E quantas vezes a gente vê, é o contrário, né? A gente planta e colhe. E quantas vezes a gente vê tanta gente plantando ódio e ficando muito irado da vida porque está plantando ódio e quer colher o amor, né? Quantas vezes a gente vê isso? A gente vê uma pessoa maltratando a outra e não quer ser maltratada. Ela quer ser tratada com carinho e com amor, mesmo ela maltratando as outras pessoas. E é exatamente isso. Aqui a coisa é tão simples e a gente não consegue entender, né? Aí a gente pensa assim, Deus me castigou. E eu sempre falo o seguinte, que Deus não perdoa ninguém. Ele não perdoa. Você sabe por que Deus não perdoa ninguém? Porque simplesmente Deus não se ofende. Deus não se ofende com nada.
a gente é tão simples, a coisa é tão simples e às vezes a gente se perde. O que Deus ensinou para a gente o tempo todo? E Ele vem falando o tempo todo. Amor. E a gente não consegue perceber isso. Amai-vos uns aos outros. E a gente não consegue fazer. A gente não consegue praticar isso dentro de casa. Quantas vezes eu vejo a filha sendo extremamente educada com o vizinho, e aí chega dentro de casa, dá cada resposta ali para a mãe, para a coitada que fez uma pergunta simples. Tudo bem que ela pergunta aquilo 10 vezes. E ela não pensa, a filha não pensa 2 vezes antes de dar aquela resposta atravessada, que sem encostar ela joga a mãe no canto da sala. Não é verdade? E o pai, né, que já fez tudo por essa filha, e aí o coitado faz uma pergunta boba, inocente, às vezes até querendo chamar atenção, porque as pessoas de idade, né, não só as pessoas de idade, mas acredito que mais as pessoas de idade, às vezes querem chamar a atenção da gente. Olha, eu estou aqui, eu sou útil ainda, né? Eu estava vendo uma mensagem outro dia, falando sobre a utilidade. E eu sempre peço a Deus, que quando eu tiver os meus 80 anos, que mesmo se eu não tiver utilidade, que as pessoas ainda me amem. Né? Para pelo menos falar assim, põe o Tiago no sol. Ou então, né, tira o Tiago do sol. Principalmente para tirar, né? Por favor. Né? Para ver se está com sede. Exatamente. Porque olha, você quer ver se você ama alguém? Tira toda a utilidade daquela pessoa. Vê se ainda vai continuar amando ela. Ou então, imagine você totalmente inútil. Quantas pessoas vão continuar te amando? Se a gente parar para pensar nisso, a gente vai chegar à conclusão que as pessoas vão nos amar por aquilo que a gente fez ao longo da nossa vida. Pela maneira como a gente tratou elas, pela maneira como a gente respondeu para elas no passado, pela atenção que a gente deu para elas no passado. Então, quando você for dar uma resposta atravessada, que a sua resposta for assim, eu sou muito nervoso. Pensa quando você não tiver mais utilidade. Então, aquela pessoa que você está jogando no canto da sala, lá, dando aquela voadora, pode ser a que vai te tirar do sol amanhã. Ou a que vai te colocar e não te tirar mais. Te deixar torrando lá no sol. Por isso que o autoconhecimento é extremamente importante. E o Livro dos Espíritos, na pergunta 919, ele fala o seguinte: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Arrastamento do mal é o que a gente tem o tempo todo, né? O tempo todo a gente está passando por isso. Porque a gente tem que ficar tentando controlar os nossos instintos primários, que isso talvez seja aí um bom caminho de evolução, porque quando você está com raiva, você vai atender a todas as suas necessidades de demonstrar a sua raiva? Não, né? No trânsito, se for xingar todo mundo que você tem vontade, você está perdido. Inclusive, esses dias, eu tive um grande exemplo de como as pessoas estão irritadas, né? Eu fui levar o carro da minha mãe para fazer uma vistoria. E aí a bateria acabou. Bem no meio da Andaló, às 6 horas da tarde. Meu Deus. Olha, mas eles me xingaram de coisa ali que eu nem sabia que existia. Falei, mas é um palavrão novo. Se eu fosse escrever um livro de palavrões, eu tinha ficado rico naquele dia. Eu tinha conseguido escrever um livro. Mas era tanto palavrão, mas era tanto xingamento, que eu fiquei impressionado. Mas você sabe o que eu fiquei mais impressionado ainda? Porque eu consegui perceber que se fosse eu no lugar deles, teria feito a mesma coisa. Não sei se xingado tanto assim, porque não posso, né? A gente faz palestra, a gente pode ficar xingando os outros assim, né? Vai que reconhece.
Porque a gente pensa, né, que espírita nós espíritas a gente não xinga, a gente não briga com ninguém, nós somos exemplos, né? Lê do engano, né? Mas eu consegui perceber que se eu no lugar deles, eu teria feito a mesma coisa. Eu teria brigado, eu teria buzinado, eu teria ficado muito irritado. E o autoconhecimento, ele nos traz isso também. Quando a gente se conhece, a gente consegue perceber onde é que estão as nossas falhas também. Quando a gente consegue perceber onde é que estão as nossas falhas, a gente consegue parar a nossa autopunição, porque a autopunição não nos leva a lugar nenhum, né? A gente vai começar a lutar pela evolução, mas não ficar se autopunindo. Quando eu falo autopunindo, eu também fico falando se fazendo de coitadinho, né? Eu sou tão nervoso, né? Aí fica preso nessa muleta e não sai mais. O outro passo, autoconhecimento, a gente identifica as nossas falhas, para com a autopunição, e a gente começa também a enxergar o outro com outros olhos. Porque quantas vezes a gente julga a outra pessoa, mas se a gente estiver na mesma situação que ela, a gente vai agir da mesma forma. E aí uma outra pessoa vai julgar a gente. E assim a gente vai criando um ciclo vicioso de ódio e incompreensão, que no final das contas não vai nos levar a lugar nenhum. Agora voltando aqui à pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Concebes toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? Fazei o que eu fazia, eu mesmo, de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha faltado a algum dever, se ninguém teve do que se lamentar de mim. Então, uma das primeiras e mais importantes dicas para o autoconhecimento é isso. É você parar de viver no automático. É você questionar todos os seus sentimentos. Não é deixar de sentir. É questionar se aquele sentimento que você está tendo naquele momento é necessário. Será que é preciso tanto ódio? Quando naquele momento que a gente é tomado por uma raiva, que você não sabe de onde ela vem, que não tem explicação. Quantas vezes eu já ouvi e já senti, já ouvi a pessoa falar assim para mim: nossa, mas era uma raiva que eu não sei de onde vinha. Aí muitas vezes a gente bota a culpa nos espíritos, né? Bota tudo culpa no obsessor. E não assume, porque como é fácil a gente botar a culpa no obsessor, né? Eu estou obsediado. Nossa, fulano está obsediado. Ciclano está lá está obsediado, não consegue fazer nada, é muito nervoso, muito irritado. É muito mais fácil a gente botar a culpa no outro, mesmo que esse outro seja um obsessor, do que a gente assumir a nossa responsabilidade. De que a gente não se conhece, de que a gente vive no automático e de que a gente não faz o mínimo para tentar mudar. E questionar os nossos pensamentos é o primeiro passo. Antes de reagir ao ódio, à raiva, questiona, pergunta para si mesmo. Se for preciso, até em voz alta. Será que eu preciso fazer isso? Será que tem necessidade de eu tomar essa atitude agora? Será que eu não posso parar para pensar? Porque quantas vezes você já tomou uma atitude impensada na hora da impulsividade e não se arrependeu depois? Quantas vezes você ofendeu, magoou, machucou e teve que ir lá pedir desculpa? Porque é muito fácil a gente pedir desculpa, né? Como se você pedir desculpa fosse fechar na hora a ferida da pessoa. E quando a gente está com raiva,
a gente não pensa duas vezes. Se a gente conhece a pessoa que a gente está querendo atingir, muitas vezes a gente enfia o dedo naquela pior ferida e vai com tanta sede, com tanta raiva, que não pensa na consequência, não pensa no dia seguinte, não pensa que a gente vai deitar a cabeça no travesseiro depois e com certeza não vai conseguir dormir. E aí vem o orgulho, outro sentimento devastador. Vem o orgulho nos destruir um pouquinho mais, nos machucar um pouquinho mais e nos impedir de ir lá, ou tentar refazer, ou assumir que errou para não fazer de novo, e realmente não fazer de novo. Se a gente consegue questionar esses pensamentos, esses sentimentos de raiva, eu estou falando muito de raiva e ódio, mas a gente pode colocar o questionamento para todos aqueles sentimentos que te tomam ao longo do dia, que você gostaria de controlar, mas até agora não conseguiu. Para controlar, vamos questionar esses sentimentos. Vamos perguntar se realmente tem necessidade de tudo isso. Aí, com certeza, você vai chegar à conclusão que não precisa de tudo isso, não vai ter metido o pé pelas mãos, não vai ter magoado ninguém, e vai ver que o saldo foi positivo, apesar de ter sentido. Então, você sentiu, questionou, mas não teve prejuízo no final das contas. E é o que mais importa, a gente não ter o prejuízo emocional no final das nossas contas, né? Que é talvez o mais importante e o caminho da evolução. Pessoas evoluídas não sentem raiva? Sentem. Sentem sim. Com certeza sentem. Só que elas sabem administrar essa raiva. Ah, mas eu não sou uma pessoa evoluída. Ah, você vai começar a lutar por isso quando? Quando desencarnar? Aí vai ser tarde. Né? Eu já ouvi gente falar assim, eu não tenho solução, eu vou deixar para a próxima encarnação. Falo, meu Deus, olha que besteira, está aqui à toa. E quantas pessoas a gente vê que está realmente à toa nessa existência? Nós espíritas sabemos que nós estamos aqui para evoluir, nós não estamos aqui à toa. E nunca é tarde para a gente começar a correr atrás do prejuízo. Nunca é tarde. Mesmo que você tenha 99 anos, não é tarde para correr atrás do prejuízo. Então amanhã, minha dica é que amanhã você acorde tentando questionar os seus sentimentos. Né? E ele fala, aquele que cada noite lembrasse todas as suas ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se perdoar e para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Colocai-vos, pois, perguntas e interrogai o que fizeste e com qual objetivo agiste em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais da parte de outrem, se fizeste uma ação que não ousarias confessar, perguntai-vos ainda isto, se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? A gente sempre deixa a nossa evolução para mais tarde, né? Ah, não, vou começar a pensar nisso lá na frente. Quem disse que você vai ter lá na frente? Você não sabe se você vai desencarnar na hora que você sair daqui? A gente nunca sabe. E a gente fica deixando isso para depois. Porque a gente pensa que a morte, ela está longe, né? Ah, não, tem muito chão ainda. Você que pensa. A gente nunca sabe, né? É que, às vezes, quando eu falo isso, eu vejo uns olhos assim, assustadores me olhando. Como você ousa dizer isso? Porque a gente não está acostumado a falar de morte, né? É um assunto que, nossa, tem muita gente que, mas não fala disso. Eu fiz uma outra palestra que falava, o tema era, a morte não existe. E aí eu estava na sala fazendo a palestra lá, antes de apresentar, e a minha mãe chegou.
e perguntou assim, você está fazendo o quê? Eu falei, estou fazendo uma palestra. Que tema? Para a morte. Nossa, menino, não tinha uma coisa mais bonita para você falar? Ela falou ainda, bonita para você falar. Então a gente aprende, né, aqui no nosso lado ocidental, que a morte é uma coisa feia. Não vamos falar se não atrai, né? Que se falar atrai, né? Como se quem nunca falou da morte fosse viver para o resto da eternidade aqui, né? Muito pelo contrário, a morte ela está aí latente a qualquer momento, né? Então é bom a gente lembrar disso. Tem muito sem hora marcada, ninguém avisa quando vai chegar, né? E se alguém tenta avisar, às vezes erra, porque o médico às vezes fala, né? Tem 2 meses de vida, aí a pessoa fica 10 anos, né? Ou então tem 2 meses de vida, morre amanhã. Ainda a pessoa fala assim, não, mas eu tenho 2 meses ainda para tentar mudar, aí morre no outro dia. E aí? Aí chega lá no céu, no mundo espiritual, acha que o desencarne é um salto dentro da evolução, mas não é. Sinto muito, porque vocês vão chegar no mundo espiritual do jeitinho que vocês estão aqui, igualzinho, né? A gente vê muito nas cartas psicografadas como é a rotina do mundo espiritual. E lá eles falam que as pessoas chegam, se é aquele cara mala, chato, que fica fazendo piada na hora errada, ele vai chegar no mundo espiritual fazendo piada na hora errada, ele vai continuar sendo mala, sendo chato, até ele lá em cima começar a evoluir e a entrar nos moldes da coisa, né? Até ele entender, começar a estudar e realmente dar um passo aí na evolução no mundo espiritual. Mas a gente vai sair daqui, a gente vai chegar lá do jeitinho que a gente é. Por isso eu sempre falo, corre minha gente, corre porque nunca é tarde, vamos evoluir, vamos buscar fazer diferente do que a gente fez até agora. Mas eu não consigo. E quando eu escuto eu não consigo, e eu falo isso para os meus pacientes, quando eu escuto eu não consigo, a minha cabeça, ela na hora traduz para o seguinte, eu não quero. Porque é muito mais fácil e muito mais gostoso a gente continuar do jeitinho que a gente está, né? Porque a gente já está acostumado, mas eu sofro, a gente já está acostumado, a gente acostuma até com o sofrimento. Mas eu sofro. Eu sei que você sofre. Só que, às vezes a mudança, ela exige tanto da gente, que tem muita gente que prefere continuar sofrendo. Porque o saldo da mudança, o seu crédito nessa conta, você vai conseguir sacar só lá na frente. Não é na hora que você colhe a mudança. Você vai mudando aos poucos e vai se transformando numa outra pessoa. E aí lá na frente você vai começar a perceber como a sua vida mudou. E quem aqui já conseguiu fazer uma mudança interior, sabe do que eu estou falando. Sabe que é assim. Não é de uma hora para outra. Não é do dia para a noite que a gente se transforma numa outra pessoa. Mas é preciso dar o primeiro passo. E é esse primeiro passo que a gente tem dificuldade de fazer. Só que quando a gente dá o primeiro passo, como se de uma forma mágica, as coisas já começam a mudar. Principalmente do outro para a gente. As pessoas começam a nos olhar com outros olhos, começam a nos tratar de uma outra forma. E aí você já vai começar a colher os frutos da sua transformação, da sua mudança. E você pode perguntar para quem você quiser, que todo mundo que conseguiu fazer essa mudança aí, não se arrepende. Jamais ninguém voltou a ser como era antes. Quem conseguiu fazer uma mudança interior, se transformar numa pessoa melhor, evoluir de forma consciente, não quer voltar atrás. E eu costumo dizer o seguinte, que a gente evolui, vocês já ouviram isso 1 milhão de vezes, mas a gente evolui ou pelo amor ou pela dor. Eu costumo dizer que não existe mudança, transformação e evolução sem sofrimento. Mas existe o sofrimento sem evolução nenhuma, né? Quantas vezes a gente vê por aí gente sofrendo, passa por uma doença gravíssima, sofre na cama de um hospital, sofre na unha de alguém, aí a pessoa sai da situação e é exatamente igual, não mudou nada. Aí a gente que é bobo, né, pensa assim, mas agora ela vai mudar, agora vai transformar numa outra pessoa, vai estar boazinha agora. Aí você vai lá visitar, é egoísta, arrogante, né?
hipócrita. Você fala, olha, não mudou nada, não mudou nada. Então existe sim o sofrimento sem a evolução. E isso vai depender de quem? De Deus? Não é de Deus, né? Não é de Deus, porque senão seria muito injusto, né? Aí a gente estaria falando assim, que Deus beneficia alguns e esquece dos outros. Eu acho engraçado quando eu vejo um adesivo no carro assim, Deus que me deu. Ah, é? E o meu? Ah, não somos filho do mesmo pai, eu também quero a minha parte. O que Deus que te deu não foi? Não foi. Vai ter que trabalhar, né, para conseguir. E aí Deus vai te dar a evolução? Não. É você que vai conseguir correr atrás da sua evolução. Né? Não está na mão de Deus, não. Está na sua mão. Está na mão dos passes que você vai tomar? Não está na mão do passe também, dos passistas. Não está. Ah, mas está na mão de quem? Na sua mão. Vamos começar a assumir a nossa responsabilidade da nossa vida, né? Da nossa mudança. Começar a assumir que ou você muda, ou você continua igual. Parece óbvio, né? Mas é a mais pura verdade. Porque ninguém vai fazer isso por você. A evolução ela vai depender de você, única e exclusivamente. E o livro ainda nos diz o seguinte: o conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio, que ameniza as faltas e a desculpa? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é muito verdadeiro, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por uma outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade, e frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho, para vos advertir com mais franqueza do que o faria um amigo. É a mais pura verdade, né? Quantas vezes a gente chega no trabalho, aí tem um colega de trabalho novo. A pessoa nem abriu a boca, aí você olha para o seu colega de lado e fala, eu não fui com a cara dele. Nossa, não me desceu. Aí completa, aí fala assim, ó, e eu nunca erro, viu? Não é? Quantas vezes a gente já fez isso? Quantas vezes? Sabe o que está acontecendo aí? Isso chama projeção. É quando a gente coloca os nossos defeitos na outra pessoa, né? Quando você não gostar de alguém de graça, você pode prestar atenção nessa pessoa e você pode ter certeza que essa pessoa tem alguma coisa sua que você não gosta. Alguma coisa sua que você não assume para você mesmo. Essa pessoa tem. E aí você tem tanta raiva de ver isso nela, por quê? Porque você está se vendo lá e está vendo como é chato para você. É isso que ele está falando aqui, né? Então pega o seu inimigo, dá uma olhadinha, né? Vê por que você não gosta dele. O que nele te incomoda tanto? Com certeza é o que está replicado em você. E você não tem coragem de assumir para você mesmo. Porque como é difícil, né, a gente assumir para a gente os nossos defeitos, os nossos erros. É muito mais gostoso você apontar o defeito do outro. É prazeroso até, né, de gente chata assim. Mas você fez isso, você fez aquilo. É muito fácil. A gente tem muita habilidade. Nós somos PhD em julgar as outras pessoas. Mas a gente está no maternal quando a gente vai falar dos nossos defeitos. Tanta coisa que está na cara, está na nossa cara, e a gente nega. Porque você nem enxerga e já não assume, ou você vê, mas não tem coragem de assumir, ou então você vê, assume e tenta mudar. Né? É mais ou menos assim que as coisas acontecem.
Muitas faltas que cometemos passam despercebidas para nós, se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, que foi esse que eu li agora, interrogássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o perceber, por falta de perscrutar a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que, frequentemente, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por sim ou por não. Não deixam alternativa. São igualmente argumentos pessoais. E pela soma das respostas, pode-se calcular a soma do bem e do mal que está em nós. Gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. E assim, o resumo de tudo isso é autoconhecimento. Vamos nos conhecer, vamos buscar entender como é o nosso funcionamento. Vamos parar de agir no automático, vamos parar de reagir às coisas, né? Porque a gente muitas vezes age que nem um cachorrinho. Então a gente joga a bolinha, o cachorrinho vai lá, pega e devolve. Joga a bolinha, o cachorrinho vai lá e pega e devolve. Então a pessoa vem, mexe com a gente vai lá e reage automaticamente, sem pensar se está valendo a pena, se vai ser bom lá na frente isso, se não vamos nos arrepender depois. Então vamos tentar usar a nossa inteligência emocional para que a gente diminua um pouquinho do nosso sofrimento, né? Que eu acho que é esse o nosso maior objetivo aqui, diminuir o nosso sofrimento e evoluir, buscar a nossa evolução. Não vamos deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. E até lá, a gente já pode ter se machucado e machucado muitas outras pessoas. Eu agradeço o convite por estar aqui hoje, falando com vocês. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana e que vocês tenham uma boa noite.